Olá pessoal, Denis Venâncio aqui de novo. Bom, já fizemos aí 2 aulas, essa é a terceira e a próxima será a quarta e última do Direito Penal, parte geral. E hoje nós vamos aqui discutir sobre os crimes culposos e crime doloso. Nos crimes culposos, nós temos aí algumas espécies de culpa. Todo crime culposo é simplesmente culposo, sim, é culposo, mas tem um culposo que ele é consciente, inconsciente, o indireto, o próprio, enfim. Nós vamos aprender isso para que você possa levar para a sua prova, com os exemplos que eles vão dar lá, os casos concretos, uma certeza para acertar. Porque em questão de concurso, não acerta só quem sabe. A resposta não é a resposta certa, é a resposta mais correta. Então hoje nós vamos aprender espécies de culpa. A culpa é inconsciente ou sem previsão, é aquela que o agente não prevê o que era previsível. Vou te dar um exemplo disso. Você está na sua casa e começa a jogar pedra para o lado de fora, acreditando que naquele momento não vai passar ninguém, aquela pedra não pega em ninguém. O que aconteceu nessas hipóteses? Você acabou de cometer um crime com culpa inconsciente. Apesar de você ter um resultado que era previsível, você não previu esse resultado e você jogou pedra para o lado de fora para ver alguém. Ponto. Temos também a culpa consciente, ou com previsão, que é aquela quando a gente realiza a conduta acreditando que o pior não vai acontecer. O caso do atirador de facas, ele bota uma pessoa ali e vai atirando. Ele é tão habilidoso, ele acredita tanto na habilidade dele, que ele acredita que aquela faca não vai pegar no corpo daquela pessoa que está ali desafiando as leis da física, enfim. Ela está tão segura, através da sua habilidade, ela faz aquilo com tanta certeza que ela não acredita que aquilo vai acontecer, apesar de o resultado poder ser diferente daquilo que ela pensa, tá? Que é diferente do dolo eventual, onde o agente prevê o resultado e o aceita como alternativa possível. Eu sei que vai acontecer um tiro pro alto, pum! Eu sei que se eu der um tiro pro alto, automaticamente esse tiro pode voltar e atingir alguém, eu assumi o risco. Então é diferente a culpa consciente do dolo eventual. Na culpa consciente eu acredito nas minhas habilidades. No dolo eventual eu acredito que aquele resultado não vai acontecer, mas eu assumi o risco. Essas são as diferenças. Tem a culpa própria, que é aquela onde a gente não quer o resultado e não assume o risco. No caso do cara lá da faca, ele acredita na habilidade dele, está tão tempo treinado naquilo que ele não acredita que vai acontecer. E a culpa imprópria, por extensão, ou equiparação, ou assimilação, é quando o agente, por erro evitável, fantasia certa situação, de fato supondo estar acobertado por uma excludente de ilicitude e assim provoca intencionalmente o resultado. Um exemplo disso, você mora na zona de mata e aí você vê um barulho no meio lá do matagal e você vai dar um tiro, acreditando ser um bicho, alguma coisa assim, tentando se defender. E quando você dá conta, era de noite, e aí você acabou atingindo não gravemente o guarda noturno. Então você, por erro, por fantasiar alguma coisa, você acabou agindo com culpa imprópria. É aquele resultado que você não esperava, você fantasiou, você acreditou que fosse outra coisa, deu um tiro, então a legislação vai te tratar com culpa imprópria. A culpa imediata ou indireta é aquela onde a gente produz o resultado indiretamente a título de culpa. E a culpa presumida ou indireta, é aquela que foi abolida do sistema penal pátrio por constituir-se uma verdadeira responsabilidade penal objetiva. Ela deixou de existir. Então, isso é a culpa imediata ou indireta. Os elementos desses crimes culposos é a ausência de previsão. O agente não prevê o resultado, ele não queria o resultado. Em suma, resumindo tudo, como é que eu tenho culpa? Quando eu não queria aquele resultado. Por exemplo, eu já falei para vocês em aulas anteriores, todos os crimes do Código de Trânsito, eles são culposos, porque ninguém espera que alguém que está dirigindo um carro queira atropelar alguém, seja para lesionar ou para fazê-lo de vítima fatal. Então esses crimes são culposos. Você não tem previsão legal, ele não tem o dolo, ele não quer aquele resultado.
apesar de o resultado poder ser previsível ou não, ele não quer aquele resultado. E aí tem agora também o crime culposo que mexe contigo enquanto policial militar, que é a violação do dever objetivo de cuidado, né? E temos algumas modalidades nisso aí. A imprudência, quando a gente ele age por imprudência, né? Ou seja, é uma forma positiva da culpa, pois o agente age sem observância das cautelas, né? Vamos supor aí um crime de trânsito, você sabe que você tem que parar quando o sinal está vermelho e você acaba atravessando o sinal de trânsito com imprudência. Você não observou as leis de trânsito, você atravessou e você assumiu o risco de atropelar alguém que acreditava que no sinal vermelho você fosse parar. A negligência, que é a forma negativa da culpa ou omissão de conduta que devia praticar, por exemplo, quando você acaba não oferecendo socorro. Você acabou de atropelar alguém ou tem um médico ali perto que viu que uma pessoa foi atropelada e ele não presta socorro, ele agiu com negligência, ele foi omisso. E tem a imperícia, que é quando a culpa profissional só pode ser praticada no exercício de arte, profissão ou ofício. Você levou alguém no hospital e esse alguém ignorou, né, o caso ali da dor daquela pessoa que estava passando e deixou de atender. Então ele agiu com imperícia. Isso é um caso, por exemplo, médico, é um profissional, ou por exemplo um policial que está vendo que alguém está sendo assaltado e ele não faz nada para impedir aquilo. É uma culpa profissional. Agora nós vamos falar sobre o crime doloso, né? Falando do crime culposo, agora o crime doloso. O crime doloso é aquele onde você tem a intenção, você conhece o que você está fazendo. Por exemplo, você saiu para furtar ou para matar alguém. Eu estou com um saco cheio daquele cara e vou dar um tiro nele. Você sabe que você vai praticar o artigo 121 do Código Penal e você vai levar uma arma de fogo, eventualmente, ou uma faca, que é uma arma branca, e você vai dar um tiro ou uma facada naquela pessoa, você vai produzir aquele resultado que você queria. Então, esse é o crime doloso. Se for seu caso, por exemplo, de furto ou de roubo, você vai subtrair com violência e grave ameaça. É o roubo, artigo 157, sem violência e grave ameaça é o 155, é o furto. Mas o crime é o que? Está lesando o patrimônio da pessoa. No caso do homicídio, é um crime contra a vida, que vai ser julgado no tribunal do júri. E aí nós temos a teoria do dolo, né? Da representação. O que é isso? Ele exige apenas a previsão do resultado. Você sabia qual era o resultado? Eu sabia que eu queria roubar, subtrair para mim ou para outro o celular, o relógio, enfim, objetos pessoais, o patrimônio, que é o bem jurídico tutelado de uma outra pessoa. Então eu queria agir contra a vida daquela pessoa, eu queria matar aquela pessoa. Então você acaba sabendo, né? E ele tem que dar vontade. Exige tanta previsão do resultado, ou seja, eu quero que aquela pessoa morra, né? Quanto a vontade de produzir o resultado. Então eu vou dar um tiro. Eu tenho vontade de dar um tiro, mas eu quero que aquela pessoa morra. E eu não paro de dar um tiro enquanto eu não tenho o resultado que seria a morte daquele agente. Do assentimento, né? Também chamada de teoria do consentimento ou da anuência. E exige tanto a vontade de produzir o resultado quanto a conduta de assumir o risco de produzido, né? Alguém, por exemplo, vamos colocar aqui o crime de estupro de vulnerável, né? Você sabe que aquela menina, apesar de ter um corpo muito evoluído, ela só tem 13 anos de idade, ou ela é menor de 14 anos de idade. Aí ela consentiu, ela permitiu. Mesmo ela permitindo, você cometeu um crime. Por quê? Porque o menor de idade, o crime de estupro de vulnerável, ele não pode ser consentido. Então você vai ser considerado um culpado por um crime doloso. Tá? Você assumiu o risco de produzir, mesmo sabendo que aquele resultado ele era possível. Então, gente, aí nós temos os elementos do dolo. O que é isso?
Tem o cognitivo ou intelectual, que é aquele onde a consciência ou conhecimento dos elementos objetivos do tipo, e o volitivo, que é a vontade de realizar a conduta típica, como eu disse para vocês. Eu quero matar alguém, e aí eu sei como agir para essa finalidade. Esse é o volitivo. E temos as espécies. Tem o dolo direto, onde aquele, a gente quis o resultado, eu queria matar, eu fui lá, dei um tiro. Bom, é o dolo direto. E o dolo de propósito é que a gente reflete antes, ele prepara, né, aquele crime. E o dolo de ímpeto, né? O agente atua movido por uma paixão violenta ou perturbação do ânimo. Isso é até uma causa de é uma causa até de defesa, né? Você sabe que o cara tipo mexeu na tua filha, tu vai pra cima dele com tudo, com aquela informação, tu vai lá e mata ele. Esse é o dolo de ímpeto, né? Ele está movido por uma forte comoção, ele está com uma paixão violenta. Então, assim, ele acaba ficando ali, né, com aquela vontade de atravessar qualquer um. Tem o dolo natural, o dolo normativo, mas isso não importa muito não. O que você precisa saber disso tudo que eu falei aqui é, quando eu tenho vontade de praticar o ato, eu tenho uma ação para a prática daquele ato, então eu estou cometendo um crime doloso. Agora, quando eu não espero, né, que aquilo recaia, que aquilo se torne um crime, o que eu faço? Eu tenho uma culpa, né? Normalmente os crimes de trânsito, atropelar alguém, enfim, como eu disse, tacar uma pedra da janela e acertar em alguém, eu não esperava aquele resultado, ou quando eu confio nas minhas habilidades, que é o caso do cara que atirou as facas. Agora, quando eu quero subtrair algo de alguém, quando eu quero matar alguém, aí já se trata de um crime doloso. Vocês entenderam a diferença? Isso é importante, porque eles vão falar isso para vocês na prova. Certamente vai ter o caso do que ele fala, agiu com vontade ou sem vontade e tal. Isso vai fazer toda a diferença para você separar se esse crime ele é culposo ou se esse crime ele é doloso, e também vai ser na questão da aplicação da pena, tá bom? E aí nós temos uma outra questão aqui, que é a legítima defesa, né? Qual é a legítima defesa? A forma de reação, né? É uma excludente da ilicitude, é uma causa de você, por exemplo, você enquanto advogado, eu enquanto advogado, eu vou saber se aquela ação teve ou não uma legítima defesa, mas também nós temos algumas espécies e alguns requisitos. Nas espécies você vai ter como está a forma de reação. O que significa isso? Ela é agressiva ou ela é ativa? A reação configura crime ou não? E aí você tem que ver, tá? Ela é defensiva ou ela é passiva? Quando a reação se limita a impedir os atos agressivos sem a prática de fato típico. Eu estou me separando total, e nesse que eu estou me separando de alguém que está me batendo, eu acabo lesionando também aquela pessoa. Eu agi como uma legítima defesa, tá? Esse é o que ele está dizendo. Quanto à titularidade própria, ela defende bens jurídicos de sua titularidade, né? Eu defendo os meus bens jurídicos. O cara vem e quer, sei lá, quebrar meu carro, eu entro na frente, eu vou empurrando ele para ele não ficar na frente, para não destruir o meu patrimônio. De terceiro, eu estou tentando separar uma briga de casal. O cara quer dar um soco na mulher, vai agir contra a integridade física de um terceiro, alheio, né? Aí é onde você está tentando ali impedir que aquele cara tenha essa prática criminal quanto aos bens jurídicos de uma outra pessoa. Quanto ao aspecto subjetivo, de quem depende. Por exemplo, real, todos os requisitos estão na lei. E putativa ou imaginária, o agente acredita por erro que existe uma agressão injusta. Eu estou achando que o cara vai fazer alguma coisa, me contaram uma fofoca, né? E por conta daquela fofoca que fizeram, eu vou lá e desconto na pessoa que supostamente foi o meu agressor por erro, né? E subjetiva ou excessiva, o agente por erro de tipo excede os limites da legítima defesa. O cara vai me matar, vem com uma madeira, vai me dar madeirada, eu pego a madeira dele e arrebento ele todo o título de matar.
Eu agi com legítima defesa? Sim, eu estou tentando me proteger. Mas essa legítima defesa foi excessiva? O juízo pode entender que sim, dependendo do que foi. Você poderia, por exemplo, simplesmente só tirar a madeira da mão da pessoa, né? De repente você dar umas madeiradas, mas não a ponto de matar, né? Porque você acaba lesionando o bem jurídico daquela pessoa que você tentou se defender. Trata-se de causa de justificação. A legítima defesa é uma causa de justificação e ela consiste em repelir a injusta agressão. Vocês, enquanto policiais, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, justifica-se, por exemplo, o estilo que vocês possam vir a dar para cima de, por exemplo, bandidos em fuga, quando eles também derem tiro para trás. Então você está repelindo uma injusta agressão. No caso de vocês, policiais militares, isso é tido como repelir uma injusta agressão e que também é um caso de legítima defesa, a direito próprio ou alheio, visando moderadamente os meios necessários. Eu posso furar os pneus do cara, eu vou dar tiro para cima dele, a ponto de evitar a morte, evitar que eu possa danificar o bem jurídico tutelado daquela pessoa. O artigo 25 do Código Penal, parágrafo único, está dizendo o seguinte: observados os requisitos, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática dos crimes. Então, vocês, enquanto policiais, agentes de segurança pública, vocês podem repelir a injusta agressão, né, de terceiros, porque, por exemplo, você está num cativeiro, você vai dentro do cativeiro, você vai quebrar a porta, vai quebrar o portão, você de repente vai precisar dar tiro para salvar aquela pessoa que está sendo mantida ali em cativeiro. O artigo 25, parágrafo único do Código Penal estabelece que também é uma causa de legítima defesa agir em favor daquela pessoa que está, por exemplo, sequestrada. Os requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proteção do direito próprio à lei. Eu posso fazer legítima defesa minha ou de terceiros. Conhecimento da situação de fatos, a ciência da situação de agressão injusta. Então, eu estou sabendo que o cara está batendo na mulher, eu vou lá e vou tentar defendê-la, uma vez que ela sozinha não consegue. Vamos falar aqui também das prudentes de licitude, referente ao estrito cumprimento do dever legal. O que é isso? É a prática de um fato típico, em razão de cumprir o agente uma obrigação imposta por lei. Ela é direta ou indireta, ela resulta da lei, né? É uma estudante de licitude, eu preciso tomar algumas providências para que algo não aconteça com terceiros, então isso pode ser utilizado. Aí eu estou falando da questão de defesa, tá? Para que algo não aconteça com bem jurídico tutelado de terceiro, eu posso ter o estrito cumprimento do dever legal, né? A natureza compulsória, que é o que? O agente está obrigado a cumprir, por exemplo, um mandamento legal. Eu tenho, por exemplo, o cumprimento de mandado de prisão. O agente recebeu aquilo, pode ser um amigo dele, ele tem que cumprir, tá? Então, isso é o estrito cumprimento do dever legal. Você precisa, senão você está prevaricando, você está cometendo um crime quando você não quer cumprir as determinações impostas pela lei a você, que é de natureza compulsória. Os destinatários da exclusão: funcionário público ou agente público, bem como particular que exerça a função pública, por exemplo, um oficial de justiça, uma pessoa que tem um cargo nomeado no governo ou tem um contrato com o governo, porque ela exerce uma função pública. Então, essas excludentes de licitude, excludentes do cumprimento, estrito cumprimento do dever legal, ela pode ter uma excludente de ilicitude. Se fora dos limites legais, o excesso ou abuso de autoridade. Para cumprir o que manda a lei, eu não preciso exceder a forma, ou abusar, ou lesionar, de forma que aquele cumprimento ele se torne muito exagerado.
Eu posso, por exemplo, ter um abuso de autoridade. A advogada adora isso, toda hora tem isso. Por exemplo, é uma prerrogativa do advogado se reservar com o seu cliente. Tem policial militar que não permite, policial civil que não permite, então ele está abusando da autoridade dele, uma vez que ele está violando prerrogativas do advogado com lei federal, tá? É a mesma coisa da questão da algema, que também só pode ser mantida se tiver risco à integridade física do próprio réu ou do policial. Isso é muito importante para vocês saberem que está muito intimamente ligado ao que vocês vão fazer no futuro e é incompatível com os crimes culposos. Não existe culpa na questão do estrito cumprimento do dever legal. Você não vai ser considerado culpado por estar ali só exercendo o que a lei te determina. Em caso de concurso de pessoas, muitas pessoas juntas, mais de uma, por exemplo, se configurado em relação a um dos agentes, estende-se aos demais envolvidos, sejam coautores ou partícipes. A pessoa que concorre para aquele crime, né, ela tem, isso é concurso de pessoas, isso qualifica os crimes, né? Exercício regular do direito. O que é isso? É a atuação de quem está autorizado a praticar um ato reputado como exercício de um direito. Por exemplo, você como policial militar, você tem poder de polícia. Você pode, por exemplo, ver uma situação flagrancial, você dá voz para aquela pessoa e conduz aquela pessoa a uma delegacia de polícia civil para lavrar o registro de ocorrência ou, se for o caso, um APF, que é o auto de prisão em flagrante, dependendo do bem jurídico tutelado que aquela pessoa esteja violando. Nunca é antijurídico. A natureza facultativa do exercício regular do direito. O agente pode agir ou não. Ele vai fazer aquela análise ali. Se ele vê que é uma coisa que de fato é excessiva e que ele precisa agir, ele vai agir. Se ele vê que o negócio está controlado, ele não precisa. O direito cujo exercício se autoriza pode advir da lei, de regulamentos e, para alguns, inclusive, dos costumes, né? Ofendículos, isso pode cair na sua prova ou não, até acredito que não, mas eu vou dizer aqui para você. São aparelhos predispostos para a defesa da propriedade e aqui são equiparados os meios mecânicos ocultos, tá? Eles devem ser visíveis. A divergência doutrinária é o seguinte: para alguns trata-se de exercício regular do direito, no caso do professor Aníbal Bruno, ele diz isso, e para outros trata-se de legítima defesa pré-ordenada. Nelson Grier fala isso. E tem a teoria mista que diz o seguinte: a instalação de ofendículos é exercício regular do direito, porém, uma vez acionados, configura-se a legítima defesa. Com tudo isso que eu te falei agora, nós fechamos basicamente essa primeira parte do direito e vou terminar essa parte geral do Código Penal e vou falar também agora rapidinho para a gente finalizar essa aula dos excessos, tá? Principalmente para vocês que serão policiais militares, existe o seguinte: o alcance. No estado de necessidade, o excesso ele se caracteriza quando o agente utiliza meios dispensáveis e sacrifica um bem jurídico alheio. Às vezes eu preciso quebrar uma casa inteira para ver se tem alguém lá dentro e às vezes nem tem, né? Às vezes eu estou no estado de necessidade, eu preciso, enfim, você acaba tutelando o bem de terceiro desnecessariamente, tá? No estrito cumprimento do dever legal, o excesso se caracteriza quando a gente não observa os limites da lei. É aquilo que eu te falei, a lei ela impõe limites para que você possa atuar. Você vai atuar no rigor da lei, porque senão você está prevaricando, mas você tem limites de atuação. Você vai até onde a lei te permite, porque se você passar do limite, entra, por exemplo, o crime de abuso de autoridade. No exercício regular de direito, o excesso se caracteriza pelo exercício abusivo do direito consagrado, tá? E na legítima defesa, o excesso resta caracterizado quando o agente usa meios desnecessários. Eu preciso tomar alguma decisão com relação a uma pessoa, mas eu sou tão excessivo,
Por exemplo, casos de algemas. O cara não está oferecendo risco. O cara não está, enfim, fazendo nada que possa me macular o meu bem jurídico, sei lá, seja a minha integridade física, for. Aqui que eu vou chamar aquela pessoa desnecessária, tá? O agente usa imoderadamente o meio necessário. Ele acaba batendo na pessoa, ele acaba, enfim, para cumprir uma das coisas, bota a cara da pessoa no chão, rala a pessoa, macula aquela pessoa. É desnecessário, não precisa, é sem moderação. E no terceiro, o agente ele usa imoderadamente meios desnecessários, tá? O agente ele pode usar imoderadamente o meio necessário ou imoderadamente desnecessário. As espécies, doloso ou consciente, estou falando de excesso. Eu estou falando do artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Você dá uma lida. Doloso ou consciente é o excesso voluntário e proposital, né? Quando a pessoa quer realmente fazer aquilo. Culposo e inconsciente é o excesso resultante da imprudência, imperícia e negligência, né? Quando a pessoa abre com imprudência, por exemplo, um caso de trânsito, né? Ela não viu que sinal estava vermelho, ela sai passando, ela não socorre, aí o médico acaba incluindo isso que a gente chama de INE, imprudência, negligência e imperícia. Acidental ou fortuito. O que é um caso fortuito? É um caso que aconteceu sem que você tivesse vontade, uma coisa que foi alheia à sua vontade. É resultado de caso de fortuito ou força maior e penalmente irrelevante. Ou seja, aquilo ali para o direito penal, ele não tem tanta relevância, né? É um excesso acidental, né? Assim, não maculou alguma coisa que penalmente falando fosse interessante, tá? E a exculpante, que é o quê? É o excesso que decorre de profunda alteração de ânimo do agente, isto é medo ou susto provocado pela situação. Ele está com medo ou susto provocado pela situação. Ele está tão assim irritado com aquilo, de repente ele se comoveu com aquilo que ele leu do mandado, por exemplo, de prisão que ele foi cumprir, ele age excesso, ele acaba trazendo para si, né, aquele problema ali, ele acaba incorrendo aí no problema, tá? Pouca aceitação pela doutrina e pela jurisprudência, essa aí é exculpante. Intensivo próprio, extensivo impróprio. No intensivo, o excesso no qual os agentes ultrapassam os limites impostos. Pela proporcionalidade, ele acaba exagerando demais. Extensivo ou impróprio, quando há um excesso de duração da defesa, isto é, ela se prolonga no tempo. Então, eu me defendendo o tempo inteiro. O cara vai me dar uma prova hoje, eu vou dando prova dele o mês inteiro. É excesso, né? Não faz sentido. Quando aquela pessoa já não me oferece mais risco, ainda assim eu estou me vingando de uma coisa que ela fez tempos atrás. Gente, nós estamos chegando ao final dessa parte geral e aí nós vamos entrar na parte especial. O que significa? Nós vamos começar a falar de crime propriamente dito. Vamos falar do artigo 157, do 151, do 171, do artigo 180, enfim, do homicídio. Nós vamos falar do Código Penal, a parte geral. Mas nós estamos concluindo essa parte aqui geral aqui. Vamos para a parte especial, estamos terminando a parte geral. Eu vou fazer mais uma aula, que vai ser na quarta-feira, e a gente encerra esse pacote. E aí na sexta, em vez de eu colocar conteúdo novo, eu vou tentar fazer a live para vocês tirarem dúvidas sobre todo esse conteúdo. Vou fazer um geralzão, tá? Dou toda a parte geral do direito penal e vou fazer uma live para vocês entrarem diretamente em contato comigo, fazer suas dúvidas e eu responder. Tamo junto, vamos rumo ao sucesso, rumo à sua farda.